Mas o que eu pensei também de ficar no básico é porque o que eu refleti foi, se eu passar para as outras fases, tipo, é muito difícil, só pessoas que têm o dom ou que são muito inteligentes vão conseguir passar para essas outras fases, ir para o avançado. É verdade isso? Ficar no básico seria melhor para mim mesmo? O nosso cérebro tem bilhões de células. Bilhões. O meu cérebro tem bilhões de células e o cérebro de todas as pessoas tem bilhões de células. Então, a mesma capacidade de quando a gente nasce, a gente tem. Todo mundo tem a mesma capacidade. O que vai fazer com que você consiga aprender as coisas ou não são dois elementos cruciais. E se você dominar esses dois elementos, você consegue aprender qualquer coisa que você quiser. Até pilotar um foguete, até ir na Lua, tu consegue aprender. E quando você domina esses dois elementos, todo o seu aprendizado fica muito mais leve e muito mais fácil. São dois elementos. E o primeiro elemento, que é fundamental para que você consiga, de fato, aprender a Libras, é você saber que você pode sim aprender a Libras. Qualquer pessoa pode aprender a Libras. Qualquer pessoa. Por quê? Porque a Libras é uma língua. E como qualquer língua, você pode aprender. Qualquer língua que você quiser, você pode aprender. O cérebro, ele tem um mecanismo inato. O que é um mecanismo inato? É um mecanismo que você já nasce com ele. O cérebro tem a capacidade natural de absorver novos idiomas. Quer ver uma coisa? Uma pessoa que muda daqui lá para o Japão. Em pouquíssimo tempo, as chances são que essa pessoa já sabe falar japonês. Ela já sabe se comunicar em japonês. Por quê? Ah, porque ela... Não, diante de, às vezes, de nível básico, consegue. Por que que isso acontece? Por causa desse mecanismo natural que o cérebro tem. Outras pessoas gostam de chamar isso de cognição linguística, que é a habilidade natural que o cérebro tem de absorver e de se comunicar numa língua. Então, o primeiro elemento é esse. Você saber que você tem isso aí dentro de você. Deus te deu essa característica. Deus te deu essa habilidade. O cachorro que está passando ali na rua agora, ele não tem. Entende? Nós, humanos, temos essa capacidade incrível que Deus deu para a gente. E aí, claro, esse é o primeiro aspecto. Mas, se esse aspecto é tão fundamental e todas as pessoas têm, por que que a pessoa não consegue aprender? Por quê? Por uma questão muito simples. As pessoas não acreditam em si mesmas. Elas não acreditam nos seus próprios sonhos. Alguém chega para ela e fala assim, isso aí é difícil, isso aí não dá, isso aí não vai conseguir não, viu? Eu tenho um primo lá, eu tenho uma tia lá que passou a vida inteira tentando e não conseguiu. Você não é o que as pessoas dizem que você não consegue. Você não é essas coisas. Aquilo que a sua professora lá da escolinha diz para você quando você era criança lá que você não conseguia, que você era muito teimoso, muito teimosa, muito arteiro, que você nem ia dar certo na vida, isso é mentira, sabe? Ela pode até ter dito aquilo para você lá atrás. Aquilo que te disseram lá no ensino fundamental, no ensino médio, lá na sua faculdade, e que você ganhou nota vermelha lá, aquilo lá não diz quem você é. Diz respeito ao que você respondeu naquele momento lá. É um momento pontual na sua vida. Aquilo ali não é uma sentença de um juiz soberano ali sobre você que diz quem você é para o resto da sua vida. Entende? E muita gente fica presa nisso lá atrás. Alguma coisa aconteceu lá atrás, no passado. Então, o primeiro elemento chave, fundamental, que prova que qualquer pessoa pode aprender a Libras, é justamente a capacidade natural que o nosso cérebro tem para aprender a Libras. Mas, se todo mundo tem essa capacidade, tem esse primeiro elemento chave, por que que as pessoas entram num cursinho de Libras, faz um curso lá, faz uma pós-graduação, pega meia dúzia de livro lá, fica decorando aqueles sinais e não consegue aprender? Por uma razão muito simples. Porque a forma como a pessoa está estudando ali, ou a forma como estão tentando ensinar para ela,
não utiliza a cognição linguística. Faz de um caminho que não é natural para o cérebro. Consequentemente, se não é natural, é artificial. E aquilo que é artificial tende a não funcionar. Não é saudável. Você vai na contramão. Percebe? E aqui entra o segundo elemento, a segunda chave, que torna qualquer pessoa capaz de aprender a Libras. Qualquer pessoa. Que é o seguinte: seguir um método que já foi comprovado que funciona. É muito simples. Para que você vai quebrar a cabeça? Eu duvido que na sua casa, quando você vai lá ligar o fogão, tu pega duas pedras e fica batendo uma na outra lá para ver que hora que vai ligar o fogão. Duvido que tu faz isso. Duvido. Ou você usa fósforo, ou usa isqueiro, ou provavelmente tu aperta um botãozinho lá, o fogão está ligado na tomada, aperta o botãozinho lá, pum, ó, o fogo pega. Parece mágica, mas não é. Eu duvido que você vai lá e junta um tanto de pau lá para você fazer o almoço na sua casa todos os dias. Se você faz dessa forma, é porque você gosta de cozinhar dessa forma. É uma escolha, só por causa disso. Mas você não precisa de juntar duas pedrinhas lá para ligar o fogo, mesmo que seja na lenha. Não precisa. Entende? Por que não precisa? Porque era dessa forma que faziam lá atrás. A gente não precisa de reinventar o fogo, a gente não precisa de reinventar a rocha. A roda. Você não é mais inteligente por descobrir como é que aprende a Libras, por tentar aprender sozinho. Não, você é mais inteligente quando você segue um método que funciona. Por quê? Melhor do que você ficar quebrando a cabeça como é que aprende, é você seguir um passo a passo que funciona. E aí, eu quero deixar muito claro uma ressalva aqui, que é o seguinte: definitivamente, eu não estou dizendo para você que você tem que entrar nos métodos da Universidade da Libras. Definitivamente não é isso que eu estou querendo dizer. Tu entra para estudar com a gente se você quiser. Tu pode fazer o método que você quiser. Tu pode seguir a forma como você quiser para aprender a Libras. Tu pode seguir a apostila, aprender com seu amigo que é surdo, com seu familiar que é surdo, procurar o cursinho de Libras que tem perto da sua casa. Tu estuda como você quiser. O que eu estou falando para você é que a forma mais inteligente para você aprender a Libras é você utilizar esses dois elementos chaves. O elemento 1 é você saber que você tem uma cognição linguística, que existe uma forma natural que o seu cérebro tem de absorver uma língua. Mas que a maioria dos cursinhos de Libras, a maioria dos métodos que tem por aí, não ensinam, não abordam, talvez porque não conhecem, ou se conhecem, simplesmente ignoram. E o outro elemento chave é, se você segue um método comprovado, aí que está a grande questão, comprovado. Por quê? Para e pense comigo. Se você entra num cursinho básico de Libras, em que, quando você vai trocar uma ideia lá com quem está lá, já está no intermediário, quem está lá no módulo 2, você vai conversar com a pessoa e você percebe que ela não sabe se comunicar ainda com os surdos, e você insiste em fazer daquela mesma forma, você sabe como é que se chama isso aí? Tiro no pé. Você está dando um tiro no seu próprio pé, sabe? É um barco furado. É um barco furado. O negócio não funciona, tu fica insistindo num negócio que não funciona. Entendeu? Não faz sentido. Não faz sentido. Se você está indo para um lugar, você tem o objetivo de chegar na casa do João ou na casa da Maria. Tu está indo no caminho. Te disseram, olha, você vai passar por tal lugar, por outro... E você nunca chega no negócio e você não para pedir uma informação, sabe? Não para olhar um mapa. Não... Tipo, tu não vai chegar lá tão cedo. Entende? Não vai chegar. Tudo tá mostrando para você que aquilo ali não é o caminho. Tudo, sabe? E aí você fala, não, mas eu vou conseguir, Deus vai me ajudar que eu vou conseguir. Olha, eu sou uma pessoa de muita fé mesmo. Quem me conhece de perto sabe disso. Mas, independente do tamanho da sua fé, independente da sua crença em Deus ou em qualquer outra religião que seja, se você não faz a sua parte, tu não vai ter resultado. E não é porque Deus é mau ou porque você é mau, não. É simplesmente porque você não está olhando os sinais que já estão aí na sua frente de que o que você está fazendo atualmente não está funcionando.
Entende? É muito simples. Quando você segue esses dois elementos aqui, e só abrindo um parênteses, o que é um método? Um método a palavra método no grego significa caminho. Um método é um caminho que alguém já percorreu e a pessoa conseguiu mapear os passos necessários que vão guiar você do ponto que você está agora até o ponto B, que é onde você quer chegar. Percebe? Então, o objetivo de um método, o objetivo de um caminho é te levar de um lugar para o outro. Se você seguiu um método, mas não chegou onde você quer chegar, não está nem perto disso, e pelo contrário, tu já descobriu aí que tem elementos que mostram que você não está no caminho certo, que não é isso o resultado que você quer, não adianta você insistir. Não adianta. Não adianta insistir no caminho errado. Porque não é a persistência no caminho errado que faz aquele caminho ser o certo. Não é você estudar errado, um tempão, aprender errado e tal, a coisa lá, que vai fazer você ter resultado, por mais esforçado que você seja. E eu falo isso por experiência própria. Eu passei 6 anos estudando a Libras do jeito errado, achando que estava certo. Eu fazia o que disseram para eu fazer. Eu seguia as apostilas, os vídeos, o cursinho, o instrutor, a instituição de surdos, a galera da igreja que estava ensinando também no primeiro cursinho que eu fiz. Eu orava a Deus pedindo para Deus me ajudar e toda vez eu encontrava com um surdo, não tinha o resultado que eu queria, a comunicação não fluía, eu não entendia o surdo, eu tinha que ficar lá sentado no banco assim, vendo os surdos conversando, sabe? E aí quando o surdo me chamava para a roda, eu chegava lá na roda de surdos para conversar, eles olhavam para mim, eu me apresentava, dizendo meu nome, dizendo meu sinal, e morreu a conversa. Eles ficavam conversando lá entre eles, eu não conseguia ter o resultado que eu queria. E tudo estava me mostrando que tinha alguma coisa errada no meio do caminho. Tudo. Mas eu não percebia. Então, o pior cego é aquele que não quer ver. Entende? Você já tá, eu estava nessa época aí provavelmente anestesiado. Eu achava que com o tempo ia funcionar. Eu achava que era uma questão de tempo. Se você pega o caminho errado, tu não chega lá. E olha que interessante. O primeiro elemento aqui, todas as pessoas têm a capacidade natural de absorver um idioma. Agora, por que eu estou dizendo que o elemento-chave número 2 é seguir um método passo a passo? Existem outras formas de aprender a Libras? Sim, existem. Por exemplo, se você convive com surdos muitas horas por dia, ou porque você tem um familiar surdo, ou porque você tem um amigo surdo, ou porque você trabalha num ambiente com surdos, você pode aprender a Libras com eles. Não porque ele vai te ensinar, mas porque o seu cérebro tem a capacidade incrível de aprender. Mas as chances são de que muita gente que está ouvindo a gente aqui tem familiares surdos e não sabem a Libras. Sabe um pouquinho, comunica mais ou menos. Tem familiar de surdo que nem sabe nada. Tem gente que trabalha com surdos, sabe quase nada. Tem gente que tem amigos surdos, tem alunos surdos. Convive com surdo o dia inteiro, sabe nada. Eu coordenava 55 funcionários surdos numa instituição durante um bom tempo. Quantos colegas de trabalho deles sabiam a Libras? Quantos? Nenhum. Nenhum. Sabia bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite às vezes nem sempre, porque a maioria deles lá trabalhava só durante o dia. Sabia o sinal de café em Libras? Então vou dizer o que ele sabia. Ó. Bom dia, boa tarde, alguns. Boa noite, café, leite ou leite, trabalhar, atraso ou atraso, horário. Quantas horas? Só isso. Ah, computador. Alguns sabiam assim e outros só faziam assim. Que significa computador também, mas pode significar digitar, teclado e tal. Só isso. Só isso. E era justamente por causa disso que eu fui contratado como coordenador interno. Porque eu sabia Libras realmente. Entende? E aí, qual que é o aspecto? Só ter contato com surdos não é o suficiente para você absorver a Libras. Para algumas pessoas pode até ser, mas demora. Sabe por quê? Porque quando você encontra o seu amigo surdo, sabe o que ele quer fazer? Ele quer conversar. Quando você encontra os seus amigos, ouvintes,
Você fica lá discutindo como é que é o português? Como é que volta a frase? Como é que significa a palavra? Não! Você quer conversar. Percebeu? Então, embora exista essa forma de você absorver a Libras informalmente, pelo contato, pelo diálogo ali, a maioria das pessoas não vai conseguir aprender a Libras assim. Não é que a pessoa não quer. É muito simples. O nível de habilidade linguística que o surdo tem varia de surdo para surdo. É a mesma coisa o ouvinte. Todas as pessoas ouvintes que falam português são poetas? Não. Todos são escritores? Não. Todo mundo que fala português é professor de português? Não. Com a Libras é a mesma coisa. Percebe? E aí, por que algumas pessoas conseguem ter resultado com a Libras e outras não? Muito simples. Se você está no caminho da Libras, você vai ter resultado com a Libras. Você vai se desenvolver, vai conseguir se comunicar com surdos, vai se aprofundar na Libras cada vez mais. É um caminho natural. Mas tem um elemento chave que eu poderia colocar aqui, que são os dois elementos. Mas existe algo que dá sustentação para esses dois elementos. Algo que dá sustentação para esses dois pilares. Então imagina os dois pilares como dois pilares mesmo, aqui um do lado do outro. Às vezes as pessoas até enxergam esses dois pilares. A pessoa já entendeu, não, eu sei, eu tenho a capacidade de aprender. Eu não aprendi ainda, mas eu tenho a capacidade de aprender. Deus me fez, Deus me criou e eu consigo aprender. Mesmo a professora lá da escola tendo dito que eu não conseguia, mas eu consigo. Mesmo meus coleguinhas lá me chamando de burro, mas eu sei que eu consigo. A pessoa já virou a página e já entendeu isso. Ok. Ela já entendeu que se ela segue um método passo a passo comprovado, que funciona, como assim comprovado? Um método não que a pessoa vai lá, o professor diz que funciona. Não. O professor dizer que o método funciona não faz o método funcionar, não. O que faz o método funcionar é o resultado provado que os alunos têm. Aqui eu digo que funciona. De novo, eu vou falar para o editor para ele não colocar vídeo dos alunos aqui. Ele fez isso da outra vez, mas nem precisava, porque aqui no nosso canal do YouTube já tem aí trocentos vídeos dos nossos alunos sinalizando em Libras. Então, quem quiser ver eles sinalizando, vai lá e vê o que eles estão dizendo. São vídeos de agradecimento que eles mandam para a gente, agradecendo por como que a Libras transformou a vida deles e que eles aprenderam com a gente de verdade. E aí, você já sabe o método que funciona. Mas o que está por detrás disso? O que está por detrás? Existe um elemento que eu chamo de elemento é. O elemento é, quando você tem esse elemento, tanto se você está só no contato com os surdos ali, ou como você está seguindo um método, quando você tem o elemento é, você consegue ter resultado na Libras. Porque o elemento é, ele te guia no caminho da Libras. Ele mostra para você o caminho para você se desenvolver. E exatamente o elemento é que é a base dos nossos métodos na Universidade da Libras. O elemento é aquilo que é a base que está ali. É exatamente em cima do elemento é, que a gente constrói todos os nossos métodos. Todos. Que é a essência da Libras. Quando você capta a essência da Libras, a essência é a base. A essência. A essência da Libras. Quando você capta realmente como que a Libras é, a essência da Libras mesmo, a sua base é forte. E aí, não importa o que você quer fazer depois. Se você quer só se comunicar com surdos, se de repente o surdo apareceu no seu trabalho e você tem aquele diferença, você começa a atender os surdos, se você foi contratado para acompanhar o surdo, para dar um reforço escolar, como intérprete, ou você resolveu estudar mais e quer ser professor de surdos ou professor de Libras, ou você resolveu que você quer ser intérprete, ou você resolveu, não importa. Se você tem o elemento é, que é o elemento essencial, é de essencial, se você realmente está captando a essência da Libras e você constrói tudo ali baseado nesses dois pilares, não dá outra. É batata. Tu vai se desenvolver na Libras.
E mais do que isso, você vai sentir prazer e felicidade por aprender a Libras. Ao invés de você ficar lá quebrando a cabeça para decorar as coisas, você simplesmente passa a absorver a Libras. Mas o que é o elemento essencial da Libras? Para você entender melhor o que é esse elemento de essencial, me lembro quando eu era pequeno e na minha rua tinha várias pessoas que faziam picolé para vender, fazia chup-chup, alguns lugares chamam de din-din, sacolé, picolé de... Como é que é o nome que eu uso também? É um outro negócio de saco. Enfim, aquele negócio você coloca lá e você vai... O chup-chup, sabe? Que você vai chupando ali e tem um... É tipo um picolé, só que é num saquinho. Eu não sei qual que é o nome que usa aí na sua região, porque tem muitas variações regionais. Mas eu acho que você já entendeu. A minha mãe fazia ela fazia picolé pra gente, porque tinha as forminhas, mas ela fazia chup-chup para poder vender. Ela fazia de vários sabores. E aí, tinha uma época que tinha o Quick, que era o de morango, né? E aí colocava leite. Nossa, ficava saboroso. Muito saboroso. Só a minha mãe sabia fazer. E aí tinha um elemento engraçado, que era o seguinte. Todo mundo, na hora de fazer o chup-chup, só colocava açúcar no negócio. Todo mundo. E aí aquele negócio ficava enjoativo. A minha mãe não. Toda vez eu via minha mãe fazendo, ela colocava um pouquinhozinho de uma coisa ali diferente. Para a maioria dos sabores que ela fazia, ela colocava isso. Não todos, mas para a maioria. Que era a pontinha da colher de sal. O sal dava o contrapeso ali. Mas não tinha como saber. E aí, depois, a minha mãe um dia foi no Mercado Novo, lá em BH, e aí, visitando lá as lojas e tal, ela viu uma loja que chamava Casa das Essências. Ela entrou comigo nessa loja, era pequena ainda, e aí tinha umas garrafas na entrada, assim, umas garrafas desse tamanho aqui, quase 2 litros. Era uma garrafa de uma cor mais escura. E tinha um rótulo verde na garrafa, escrito assim, essência de menta. Minha mãe foi lá, conversou, como é que era, comprou. Chegou em casa, minha mãe começou a fazer, quebrou a cabeça lá e tal, mas ela pegou aquela essência e conseguiu descobrir exatamente a proporção certa para ela poder fazer um suco usando aquela essência de menta. Resultado, com aquela essência de menta, com aqueles 2 litros, ela conseguiu fazer chup-chups por mais de 1 ano e meio. E só para deixar claro aqui, estava dentro da validade, ela seguiu exatamente tudo aquilo que estava descrito ali. Então, quando você tem a essência, quando você capta a essência, você consegue fazer aqui, aplicar aquilo ali que você conseguiu captar nos mais diversos contextos. E a Libras tem elementos que são essenciais. Quando você capta realmente a essência da Libras, você consegue se desenvolver na Libras. Mas a melhor forma de fazer isso é justamente com um passo a passo. Por quê? Porque o passo a passo, minha mãe, por exemplo, ela não teve que inventar a essência. A essência já existia. Ela já existia. Como ela estava usando aquilo ali para fazer um chup-chup, o chup-chup tu faz ele, mas ele vai ser congelado. Quando você congela uma coisa, o sabor dela é alterado. Então, minha mãe foi fazendo testes para entender como fazer aquilo, como usar aquilo. Percebe? Ela descobriu como fazer. Depois eu fui crescendo e tal. Em outras épocas, a gente buscou fazer com outras essências também. E adivinha? Eu conseguia fazer. Por quê? Eu estava inventando, eu era mais inteligente, ou mais esperto ali? Não, nada disso. Eu estava seguindo o passo a passo que ela me ensinou. Só isso. E o que eu tinha? Eu tinha acesso à essência. E se esse conteúdo que você acabou de assistir também te ajudou no caminho da Libras, você conseguiu captar algo novo, aprender algo novo, que trouxe mais clareza para você, aperta curtir aqui abaixo para eu saber que você conseguiu entender e também deixa aqui o seu comentário. Pode colocar suas perguntas aí também, ou quais são os desafios, dificuldades que você tem na Libras e como que você quer se desenvolver também nesse caminho. E se inscreve aqui no canal, vai lá, aperta o botão vermelho, se inscreve aqui no canal.
toca lá no sininho, badala o sininho para você ser avisado em primeiríssima mão quando a gente publicar novos conteúdos aqui no canal. Segue a gente lá no Instagram, @Universidade da Libras, porque lá você vai poder acompanhar o dia a dia meu com a minha esposa Raquel, que é surda. E assim a gente vai poder se conectar e estar mais próximo. @Universidade da Libras. Logo aqui abaixo tem alguns links também lá do nosso site. Você pode entrar no nosso site, fazer contato com o nosso time por lá e também, se eventualmente a gente tiver com matrículas abertas para algum dos nossos programas, você é nosso convidado a participar também. Lembrando que geralmente as matrículas ficam abertas por um período muito curto de tempo e as vagas geralmente são bem disputadas. Mas se você conseguir disputar uma dessas vagas, conseguir entrar, seja muito bem-vindo à Universidade da Libras e ao Caminho da Libras. Vai lá!